Quem tiver a palavra, abra em Juízes, capítulo 7. E eu vou ler o versículo 1 e 2. Israel, depois que foi liberto, o povo de Deus, depois que foi liberto da opressão e do cativeiro do Egito, Israel passou um tempo em que os líderes eram juízes. O primeiro juiz foi Moisés, e o último juiz foi Samuel. Depois veio o tempo dos reis, né? Então agora a gente está aqui no tempo de juízes. Os juízes eram líderes que julgavam as causas, julgavam, os problemas, davam livramento para o povo. Então, esse é o tempo dos juízes. Então vamos ler a palavra, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Eu vou ler novamente agora apenas o versículo 2, e toda a igreja repete comigo em seguida. E disse o Senhor a Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou, a minha mão me livrou. Você crê nessa palavra? Eu também creio e amo esta palavra. Então, para esta palavra, dê a maior e a melhor salva de palmas que você já deu. Oh, glória! Pai querido e Deus amado, recebe estas palmas que são para a tua palavra em teu louvor. Meu Deus, recebe aí no teu trono esta glória, estas palmas que são para ti, e venha com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, e fala tu, ó Deus, fala com teu povo, para que a tua voz seja ouvida, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja feito, amém, amém. Jesus, podeis se assentar. O que estava acontecendo com Israel neste tempo? O que acontecia nesta época? Nesta época, 3 povos se tornaram inimigos cruéis e mortais de Israel. Eram os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, os povos do Oriente. E eles tinham descoberto o camelo, que era uma arma de guerra, podia cruzar o deserto com muita velocidade, e eles eram cruéis. Eles esperavam a época da colheita em Israel, a novidade da terra, e aí eles saqueavam tudo, saqueavam lavouras, saqueavam gado, saqueavam as ovelhas, carneiros, toda a criação de animais, saqueavam até jumentos, e eles eram muitos, os inimigos de Israel e do povo de Deus eram muitos, como gafanhotos, como areia na praia, diz a palavra. E neste período, um período de 7 anos de ataque destes 3 povos, midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, nestes anos, 7 anos de empobrecimento, a nação de Israel, que sempre foi uma nação rica e é rica até hoje, a nação de Israel empobreceu muito e passava fome. O povo era mal nutrido,
o povo não tinha condição nem de ter um exército, nem de se defender, porque não tinha como fazer armaduras, não tinha como fazer espadas, nem escudos. O povo estava muito fragilizado, não tinha o que comer, subnutrido, fome, miséria, vergonha, humilhação. Todo Israel empobreceu durante 7 anos, e daquele país onde todos perderam muitas coisas, havia uma casa muito pobre, e naquela casa muito pobre havia um homem que era o mais pobre e o mais miserável de toda a nação. Esse pobre, miserável, se chamava Gideão. Ele era o menor da casa dele. Gideão era o mais magrinho, o mais frágil. Mal comia Gideão. Ele era o mais pobre, porque a casa do pai dele era uma casa pobre. Seu pai se chamava Joás. E Joás, ele era o pai de Gideão, e ele, assim como toda a nação em Israel, se tornou um seguidor de Baal. A nação de Israel estava adorando a outro Deus. E com todo aquele ataque dos midianitas, amalequitas, e com toda aquela miséria, aquela derrota, aquele medo de não saber também, será que hoje eles vão atacar? Será que eles vão chegar com seus camelos agora mesmo e vão levar tudo? E eles tinham um costume cruel também de levar as mulheres forçadas. Então eles tinham muitos filhos, até com as mulheres, porque eles levavam elas prisioneiras e forçavam elas. Então eles eram muitos também. Então eles viviam com medo disso. Medo, 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 medo. Não tinham paz. Faziam as coisas escondidas. A palavra diz que eles começaram a fazer covas nas montanhas para guardar seus pertences, para se intocar, às vezes, quando vinham os amalequitas, midianitas. Eles tinham que fazer fortificações nas casas deles. Hoje em dia é assim também, né? A gente tem que botar arame farpado, tem que botar cadeado duplo na porta, tem que ficar fechando, não pode esquecer nada aberto. E lá também, não podia deixar nada aberto, tinha que ter muro alto, tinha que, botar o máximo de segurança possível, porque a qualquer momento podiam chegar os midianitas. Então, o povo começou a clamar. O povo clamou a Deus dizendo: meu Deus, se tu és Deus, se tu nos livraste do Egito, por que agora nos entregaste nas mãos dos midianitas, nos entregaste nas mãos dos amalequitas, dos nossos inimigos? Por que sobreveio isto sobre nós? O povo começou a clamar. E aí Deus mandou um profeta. E aí esse profeta falou. O profeta falou assim: vocês estão sofrendo porque vocês se esqueceram da minha palavra, vocês se esqueceram de seguir a minha voz. O profeta falou: eu sou o Senhor. O profeta disse: eu sou o Senhor. Mas vocês se esqueceram da minha voz. Do que o profeta está falando? Que só o Senhor é o verdadeiro Senhor. Porque naquela época Baal começou a ser adorado, e Baal, a palavra Baal significa Senhor, mas não o Senhor, significa Senhor, como um vocativo, como um pronome. Você fala assim: o Senhor pode me dizer que oração? Isso é Baal, né? Então Baal era um tipo de forma respeitosa, uma maneira respeitosa de chamar alguém. Mas aí havia uma confusão, porque em hebraico antigo, Baal significava Senhor. Mas não era o Senhor, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Baal significava um Senhor, não o Senhor. Mas aí o povo caiu nessa confusão e começou a falar: se Baal significa Senhor, então o Senhor é Baal, né? O povo começou a cair nessa confusão espiritual e misturou as coisas. Foi aí que então veio esse profeta para dizer isso: olha, agora eu estou aqui em Juízes 6,
Versículo 8. Acompanhe a leitura comigo, ó. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós. E a vós dei a sua terra, e vos disse, olha aqui o que Deus diz, ó. Ele está reafirmando que Ele é o Senhor. E vos disse, eu sou o Senhor. Não é Baal, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas, e esse mas aqui é um porém, né? Não destes ouvidos à minha voz. Então, desse versículo 10 aqui, eu destaco, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo isso, eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, não destes ouvidos à minha voz. Aí o povo entendeu. Por causa da maneira como o profeta falou, nós vamos agora até Êxodo 20, você vai ver que o profeta estava falando sobre isso aqui, olha. Êxodo 20, versículo 2. Veja a semelhança. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, o que o profeta falou? Esse profeta anônimo, que a Bíblia nem diz qual é o nome dele, veio, deu a palavra, o povo entendeu e surtiu efeito. O profeta falou o seguinte, olha, eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês do Egito. Não é Baal o Senhor. Eu sou o Senhor. Vocês se esqueceram de mim? Vocês se esqueceram da minha voz? E aí o povo entendeu. O povo compreendeu onde estava o problema e por que o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, nas mãos também dos povos do Oriente, esses três povos que se uniam sempre para saquear Israel. Então, começou ali a palavra do profeta correr de boca em boca por toda a nação, e aí foi se espalhando essa palavra, Deus respondeu ao clamor, o povo começou a entender, e aí então começou a transformação. Eles começaram a mudar ali, mas Deus tinha uma obra muito grande para operar através de Gideão. Gideão, que eu falei para você, era aquele homem simples, até mal nutrido, não tinha o que comer, era o mais pobre de todos. Gideão tinha uma característica também, além de ser pobre e miserável, ele era muito medroso, ele era um covarde, ele não tinha coragem, ele não tinha ousadia. Então Gideão um dia, ele estava assim, no lagar. O lagar é um tanque de pisar uvas. Para você pisar as uvas, você tem que entrar no tanque assim. Ele tem um murinho. Ele é mais ou menos dessa altura assim, ó. Aí você entra aqui no lagar, descalço, você começa a pisar as uvas. Para tirar, para extrair o suco da uva, também o vinho, né, para fazer vinho. O lagar era usado para amassar uva. Só que o Gideão, porque ele era medroso, ele sabia que a qualquer momento podia chegar os midianitas e roubarem o que ele tinha. Ele estava ali, escondido embaixo do tanque, aqui tinha um murinho. Ele estava no lagar e ele estava limpando o trigo, escondido, fazendo um trabalho que deveria ser feito na eira de trigo. A eira de trigo é o lugar apropriado para você limpar o trigo, porque é uma laje cimentada. Ali não, ali era um tanque. Então ele estava ali, ai, será que os midianitas vão chegar? Ai meu
Deus, estou com medo. Tomara que os midianitas não cheguem agora, que eu só consegui salvar esse pouquinho de trigo aqui para mim, para minha família, eu tenho que alimentar minha família. Deixa eu bater esse trigo aqui. E aí ele estava batendo esse trigo, estava ali fazendo esse trabalho, essa ocupação ali, separando a palha da semente do trigo, num lugar ali escondido, com medo, acuado. E se os midianitas chegam agora? Tomara que eles não venham, né? Tomara que eles não venham. Deixa eu rapidinho aqui. Vou fazer um pão depois. Aí ele está lá fazendo isso, quando, de repente, aparece um homem e se senta debaixo de um carvalho. E aí aquele homem se senta ali, aparece debaixo do carvalho, e no meio de toda aquela confusão, aquele medo, porque já se sabia que a qualquer momento os midianitas estavam chegando mesmo. Aquele homem, na maior calma, na maior tranquilidade, aparece ali e fica olhando para o Gideão. Vê a aflição do Gideão. E aí aquele homem diz assim: o Senhor é contigo, valoroso varão. Aí o Gideão estava aqui. Hã? O quê? Quem é você? Que é isso? Aí o Gideão ficou com medo, né? Eu não sou valoroso coisa nenhuma, eu sou um medroso. O Senhor é comigo. Eu também não concordo que o Senhor é comigo. Olha, eu não concordo com você não. Se o Senhor fosse comigo, se o Senhor fosse conosco, Israel não estaria assim como está hoje em dia. Israel não estaria passando por essas dificuldades. E outra coisa, viu? Eu não sou valoroso. Eu não valho nada. Eu sou o mais pobre que tem nesse país. Aí, aquele homem, ainda calmo, sem alterar o tom de voz, apesar, né, da rebeldia de Gideão, aquele homem diz assim: vai nesta tua força, pois ferirás os midianitas, livrarás Israel. Aí, o Gideão fica assim, né? Eu? Força? Que força eu tenho? Eu sou o mais fraco da minha casa. Na minha casa eu sou o menor. Que força eu tenho? E como é que eu, sendo o menor da minha casa, o mais fraco da minha casa, poderia livrar Israel? Aí, aquele homem se levanta e diz assim, na maior calma, né, com toda a autoridade. Aquele homem que Gideão ainda não havia reconhecido, não sabia quem era. Aquele homem diferente, com uma voz diferente, com uma postura diferente. Aquele homem com um semblante que não parecia ser um midianita, nem um local, não parecia ser uma pessoa comum. Aí, aquele homem vira para Gideão assim: porquanto eu serei contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí, quando este homem, essa pessoa misteriosa diz isso, começa a cair a ficha do Gideão, ele começa a entender, e ele, peraí, será? Será que é o Senhor? Será que eu estou falando com o Senhor? Será que o Senhor apareceu para mim aqui e Ele quer me usar mesmo? E se é o Senhor que está aqui na minha frente? Eu não deveria ter falado com Ele, porque Moisés disse que quem visse o Senhor face a face teria que morrer. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou falar, eu vou
eu vou fazer uma oferta. Se for o Senhor, Ele vai se agradar da minha oferta, Ele não vai me matar, porque eu vi o rosto dele. E aí eu também vejo se é o Senhor mesmo quem está falando isso. Ó, Gideão então chega e fala assim para ele: Senhor, fica aqui um pouquinho, eu vou lá na minha casa, eu vou fazer um presente para você, eu vou trazer um presente para o Senhor, e eu já volto. Aí o Senhor, o anjo do Senhor, que no Antigo Testamento, quando você lê o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus que está ali. Então o Senhor Jesus apareceu para Gideão. E aí o Senhor, o anjo do Senhor, né, ele diz assim: esperarei até que voltes. E o Senhor fica esperando Gideão. Gideão, que não tinha muita coisa, dá o seu jeito, consegue um cabrito, um cordeiro, e aí ele faz também uns pães sem fermento, igual os pães da Santa Ceia, né? E aí ele pega, faz um molho vermelho também, prepara tudo da melhor forma que ele pode, que ele consegue. Dentro das condições, ele faz o possível e o impossível até para agradar ao Senhor. E aí ele pega aquilo lá e vai trazendo. Quando ele chega, o Senhor fala assim: pode deixar aí, coloca aqui nessa pedra. Ele indicou um altar. Aí o Gideão pega o cordeiro, né? E o Senhor fala assim: isso, coloca o cordeiro aí, e agora derrama o molho sobre o cordeiro, e põe os pães de lado aí também. Deixa eu ver esse presente. Aí o Senhor começa a analisar. Puxa vida, hein? Gideão, você caprichou. Ele pegou o melhor cordeiro mesmo. O melhor cordeiro que ele tinha, ele sacrificou, trouxe para mim como oferta. Olha, ele fez os pães também. Aí o Senhor começou a olhar aquela oferta, e aí ele se comoveu com a intuição demonstrada por Gideão, porque ele se viu ali. O Senhor estava vendo um símbolo do que viria a acontecer a ele próprio muitos e muitos séculos depois no futuro. O cordeiro sacrificado, o pão da vida, o molho que representava o sangue do cordeiro escorrendo até o chão, pelo altar que foi indicado ali, né? O Senhor Jesus foi crucificado na rocha do Monte Gólgota também. Então o Senhor se comoveu muito com aquela oferta. Aquela oferta tocou o coração do Senhor. Aquela oferta cativou o coração do Senhor. O Senhor viu com bons olhos aquele presente que Gideão deu para ele. Porque ele se viu ali, o cordeiro morto, o sangue, o pão da vida e o sangue escorrendo até o chão. E aí, nesse instante, o Gideão percebe que ele tinha um cajado na mão, e o Senhor vem com o seu cajado e ele toca a oferta. O Senhor vem e toca a oferta com o seu cajado, e no instante em que ele toca a oferta, um fogo estranho surge, uma chama estranha surge e começa a envolver ali aquele holocausto, aquela oferta, e a chama vai subindo, e a chama vai consumindo, e no momento que aquela chama começa a envolver, vai lambendo e vai consumindo a carne, os pães, o molho, até não sobrar mais nada, e aí aquele fogo sobe para o alto, e quando o fogo sobe, o Senhor desaparece. E aí, o Gideão fica com aquele temor: meu Deus, era o Senhor mesmo, eu vou morrer agora, vou morrer pobre e vou morrer jovem. Era o Senhor, era o Senhor. Morrerei. Aí o Senhor fala de lá do alto, só a voz: não temas, não morrereis. E aí então,
O Gideão teve essa experiência, quer dizer, Deus, o Senhor, apareceu para ele, falou que ele é valoroso, sendo que ele não se achava valoroso, né? E é isso que o mundo fala para a gente às vezes. É isso que o mundo fala para a gente às vezes. Ah, você não vale nada, você não presta. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Se dê valor, viu? Nunca pense, eu não tenho valor, porque falaram que eu não valho nada, me chamaram disso, me chamaram daquilo. Porque eu não consegui. O Senhor é contigo, varoa valorosa, varão valoroso. Viu? Mas eu não consigo fazer as coisas porque eu não tenho condição. Eu não tenho recursos, eu não tenho estudo, eu não tenho preparo. O Senhor te diz, vai nesta tua força, eu te capacitarei. Quando o Senhor te capacita, é muito melhor do que você ter inteligência, você ter estudo, conhecimento. Porque o que vem do Senhor é sabedoria. O que vem do Senhor é sabedoria, não é inteligência. Inteligência é conhecimento técnico. O que vem de Deus é sabedoria. E quando a pessoa fala, né? Quando a pessoa ouve a acusação do mundo, fala, olha, o Senhor não é com você, se o Senhor fosse com você, a sua vida não ia estar desse jeito, que era o que Gideão falava. O Gideão falava assim, se o Senhor fosse comigo, Israel não estava desse jeito. Se Israel, né, tivesse com o Senhor, se o Senhor estivesse com Israel, Israel não estava assim não. E o mundo fala assim também, o diabo fala assim para a gente também. O diabo tenta convencer a gente com esse discurso. Um discurso que Gideão já tinha ele mesmo adotado para si, dizendo assim, eu não valho nada e o Senhor não é comigo, porque se o Senhor fosse comigo, minha vida não ia estar assim, né? Mas o Senhor é conosco, o problema é que nós é que temos que ser com Ele também. Nós temos que ser com o Senhor é conosco. Ele diz isso para a gente, através de Gideão aqui, ele está dizendo isso para você hoje. Porquanto eu serei contigo, você vai ferir os teus inimigos como se fossem um só. Você vai vencer o inferno como se fosse um só demônio. Você vai vencer todos os seus problemas como se fossem um só. Porquanto eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. Eu oro a Deus para que você tenha espírito de ousadia, para que você sinta-se valorizado e valorizada, para que você não caia nesta narrativa do inferno. Amém? Aí então, depois disso, né, o Gideão fica apavorado. Eu vi a face do Senhor, eu vou morrer. Não vai morrer não. Fica calmo, não vai morrer não. E aí, o Senhor, de noite, ele aparece de novo. Ele fala de novo, ele continua falando com Gideão. Só que dessa vez, num sonho. Chega à noite, na hora de dormir, ele não consegue dormir, fica pensando, até que o Senhor vem e fala com ele. E aí quando o Senhor aparece no sonho, o Senhor fala assim, Gideão, toda a nação está fazendo o que parece mal aos meus olhos, toda a nação caiu na idolatria. Ô Gideão, isso está acontecendo também por culpa do teu pai, o Joás. Ô Gideão, o teu pai, ele edificou um altar ali no alto daquele monte, e por causa dele, toda a população aqui de Manassés e da região vai lá oferecer holocaustos para Baal. Ô Gideão, o que o teu pai fez? Ele tem um boi ali, um segundo boi,
que ele está engordando há 7 anos, justamente os mesmos 7 anos que Israel está padecendo e sofrendo nas mãos dos midianitas. Sabe para quem que ele está guardando esse boi, ô Gideão? Para dar e sacrificar a Baal, lá no altar, a Baal que ele edificou. Então, Gideão, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e acabar com esse altar. Você vai subir lá, e você vai levar a marreta, e você vai quebrar tudo ali. Você vai destruir aquele altar a Baal, e você vai pegar esse boi, que o teu pai está separando e engordando para dar para Baal. Você vai pegar, não quero saber, você vai pegar e você vai colocar ele num novo altar, que você vai edificar para mim. Acompanhe comigo essa leitura. Ó. Estou agora em Juízes 6, no versículo 25. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos. 7 anos, justamente o mesmo tempo que Israel estava sofrendo na mão dos midianitas. A saber, o segundo boi de 7 anos. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Nesse momento, a partir daqui, ó, versículo 25, desse versículo que nós lemos até o 26, o Gideão está numa maior enrascada, na maior roubada da vida dele, e ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai continuar sendo um covarde medroso, um rato, um fraco, e vai continuar um pobre miserável, ou ele vai mudar. Ou ele vai obedecer a palavra de Deus, ou ele vai obedecer a voz de Deus, vai fazer o que Deus está mandando, e aí ele vai ser uma bênção, vai se tornar um grande líder, um grande estrategista militar, e vai vencer por Israel, e vai livrar Israel dos inimigos do povo de Deus. Mas é agora, porque se ele avançar essa barreira limitante aqui, se ele der esse passo à frente, se ele tomar a decisão certa, se ele obedecer, a vida dele vai mudar. E Deus vai fazer uma obra tremenda naquela nação, e Deus vai fazer uma obra tremenda na vida desse homem, do mesmo jeito que hoje ele vai fazer na sua. Hoje é um dia limite para você. Hoje é um divisor de águas na sua vida. Dependendo do que você fizer hoje, com a decisão que você tomar hoje, a sua vida vai ser uma bênção. Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida, e você vai vencer todas as lutas e todas as guerras que você enfrenta. Não é uma guerra você trabalhar todo dia para você conseguir pagar as dívidas. Deus vai vencer essa guerra para você. Não é uma guerra você lidar com os problemas na família. Deus vai vencer essa guerra para você. Mas você precisa hoje fazer a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É você obedecer à voz do Senhor. Deus falou com Gideão. Vamos ver o que Gideão faz. Porque ele está no impasse. Ou ele agrada o seu pai de sangue, o Joás, que aliás é devoto de Baal, ama Baal, adora Baal. Ou ele agrada ao Pai Celestial, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus vivo. Ou então, ele fica, com a tradição familiar dele. Ou ele fica com a religião da família do pai dele. Ou então, ele resolve obedecer à voz do verdadeiro Senhor dos Senhores, e não de Baal. Ou ele agrada ao seu pai e desagrada ao Senhor, ou ele desagrada ao seu pai e desagrada ao Senhor. Só que Gideão, ele já estava começando a mudar. Depois daquela experiência, ele já estava diferente. Só que Gideão ainda tem muito medo
ele resolve sim obedecer ao Senhor, só que ele resolve fazer isso durante a madrugada. Ele vai fazer de madrugada com medo do pai dele e também com medo dos homens da cidade. E aí ele pega 10 amigos que sobem lá o boi, tiram o boi ali do cercado, do pasto do pai dele, levam o boi até o alto daquele monte. Chegando lá no monte, com marretadas, eles destroem, eles vão demolindo todo o altar a Baal, acabam com a idolatria ali naquele lugar, e com pedras novas, eles edificam num lugar forte e conveniente, lugar apropriado, eles edificam um novo altar ao Senhor. Um altar sem imagem de escultura, um altar sem estátua, um altar ao Senhor. E eles sacrificam aquele boi de 7 anos, que tinha justamente a idade, né, de 7 anos, que era o tempo em que Israel estava sofrendo na mão dos midianitas. Então, Gideão faz isso, obedece a Deus. Durante a madrugada, ele passou a madrugada inteira fazendo isso, cortando também aquele bosque, porque ele precisava de lenha, e Deus mandou que aquela lenha ali daquele bosque fosse usada para acender o holocausto, para ofertar o segundo boi de 7 anos. E então Gideão faz isso, e exausto de manhãzinha, ele vai embora para casa, e ele morava na casa do Joás. Ele vai para a casa do pai dele, e quando ele chega lá em casa, ele vai dormir. Chega de manhã, os homens da cidade estão indo lá, porque era costume dos homens da cidade levarem oferta a Baal de manhã. Chega de manhã, os homens vão lá. E cadê o altar a Baal? Ué, o que aconteceu? E o bosque? Cadê o bosque? Está vazio, cadê o altar? E que altar novo é esse? E que boi é esse? Que boi gordo é esse? E aí os homens, né, os adoradores de Baal começam a perguntar: você sabe quem é que fez isso? Quem é que fez isso, hein? Como é que foi isso? Quem sabe? Quem é que fez? Ah, parece que foi o filho de Joás, foi o Gideão. Foi o Gideão? Então vamos lá na casa de Gideão. Vamos lá na casa de Joás. Ô Joás, abre a porta da tua casa aí, porque o teu filho vai ter que morrer hoje. O teu filho tem que morrer, queremos a cabeça de Gideão. Aí o Joás sai ali, né? O Joás que era devoto de Baal, hein? Tem isso em mente. E aí o Joás: mas por que meu filho tem que morrer? O seu filho, Gideão, Joás, ele derrubou o altar a Baal. Ele cortou todo o bosque ali. Sabe aquele altar que você tinha feito, Joás? O Gideão foi lá e derrubou o altar a Baal. Então o teu filho tem que morrer. E outra coisa, você sabe aquele seu boi lá? Aquele seu boi estava dado em sacrifício num novo altar, não para Baal, mas para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí, naquele momento, o Joás fala assim: mas espera aí, quer dizer então que o meu filho fez isso? Ele derrubou o altar de Baal? Mas se Baal é Deus, se Baal é tão poderoso assim, por que Baal não lidou então? Por que Baal não se defendeu? Se Baal é Deus, por que quando o meu filho estava destruindo o altar levantado a ele, por que Baal não foi lá e se vingou dele? Por que Baal não foi lá e fez alguma coisa? Né? E aí caiu a ficha em Joás, e Joás falou: e pensando outra coisa aqui também, né? Há 7 anos que eu fiz aquele altar ali, há muitos anos eu busco também, há 7 anos que eu estou com esse boi. Poxa, eu estou buscando a Baal, eu estou adorando e seguindo a Baal há tanto tempo, e até hoje a minha vida não mudou e só piorou. De 7 anos para cá só piorou. Tem gente que fica assim, numa religião, insistindo muito tempo numa religião, né, familiar, até tradição familiar. Mas o que acontece com a pessoa? Ela ouve falar do Senhor Jesus, do único e verdadeiro Deus. E quando ela tem um encontro com o Senhor,
Ela não tem um encontro com religião, ela não tem um encontro com tradição familiar, ela tem um encontro com o próprio Deus. Amém? E nesse momento, o Joás caiu em si. E ao invés de repreender, ao invés de dar uma bronca no filho dele, o Joás se converteu. O Joás largou Baal. O Joás falou assim: qualquer um que hoje tentar matar meu filho vai morrer esta manhã ainda. Porque se Baal é Deus, deixe que ele mesmo se defenda. E aí, depois disso, os homens falaram: opa, não precisa tanto assim, né, Joás? Não precisa matar ninguém, não. Não precisa morrer ninguém, nem teu filho, nem nós. Não precisa matar ninguém, não vai morrer ninguém essa manhã. Esquece, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Valeu, Joás, tchau. Deixaram quieto, porque o Joás ficou muito macho. Vocês não vão matar meu filho coisa nenhuma. Se alguém tentar matar meu filho, vai morrer essa manhã. E aí, né, todo mundo aceitou, foi embora. Só que aí, desde aquele dia, o Gideão começou a ficar conhecido como Jerubaal, o apelido dele pegou. Porque diz aqui, que Jerubaal significa Baal contenda contra ele. Baal lute contra ele. E pode lutar, porque não interessa se Baal vai lutar contra Gideão, porque Gideão não tem medo de Baal, porque o Senhor é com ele. Então não interessa se alguém fala para você: eu vou mandar uma macumba para você, eu vou mandar um espírito, eu vou fazer um trabalho. Pode fazer, pode lutar, porque trabalho nenhum pega em quem tem o poder do sangue do Senhor Jesus na sua vida. Não interessa qual seja o demônio ou o inferno, Deus, Ele te protege de toda a obra e todo o ataque das trevas, amém? Se você tem o Senhor na sua vida, você não tem que temer Baal, você não tem que temer macumba, você não tem que temer nenhum trabalho e nem feitiçaria. Amém? E aí o apelido dele virou Jerubaal. Baal contenda contra você. Baal lute contra você. Vai ficar lutando. Vai ficar lutando mesmo e Gideão vai ficar vencendo. Gideão vai vencer. Amém? Aí então, depois disso, o Gideão foi revestido de poder e o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Aí ele tocou uma trombeta para chamar toda a nação de Israel para a guerra. E aí ele tocou essa trombeta e vieram até Gideão 32 mil homens que se juntaram para guerrear contra os midianitas. E aí o Gideão falou: gente, eu encontrei o Senhor, Ele falou que Ele vai ser conosco, que Ele vai ser comigo na guerra, e que nós vamos ferir os midianitas, essa multidão de inimigos, que são muitos, nós vamos ferir como se fossem um só homem, e Ele vai livrar Israel das mãos dos nossos inimigos. E aí Gideão falou isso, contou toda a história. Olha, eu fui lá também, e eu derrubei o altar de Baal, e não aconteceu nada comigo, eu estou aqui vivo, e eu edifiquei um novo altar ao Senhor. Então o Gideão foi contando essas coisas, e foi aumentando a fé daqueles 32 mil homens, que vieram de Manassés, Naphtali, que vieram de várias regiões de Israel. E aí, quando Gideão convocou todos eles, era para Gideão estar cheio de fé, né? Mas Gideão dá uma vacilada de novo. Ele vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor me permite fazer me dar um sinal, fazer um teste? Vamos fazer uma experiência aqui? Eu tenho esse velo de lã. Eu tenho esse velo de lã aqui. O velo é um pedaço do couro de uma ovelha, é a pele junto com o pelo de uma ovelha, não é uma tira. E aí Gideão mostrou: eu tenho esse velo de lã, Senhor. Se o Senhor vai comigo nessa guerra
e se o Senhor será comigo, e se eu de fato vou vencer essa guerra, eu queria uma prova. Eu vou colocar esse velo de lã aqui, e vou deixar ele no orvalho da madrugada. Quando for de manhã bem cedo eu venho, e eu quero ver este velo de lã molhado de orvalho, mas a pedra e a terra eu quero ver seca. O Senhor faz isso só para eu saber se o Senhor vai comigo na guerra? Aí Gideão vai lá e coloca aqui. E vai dormir. Quando é de manhãzinha, o Gideão está querendo saber, né? O que aconteceu? Como é que será que está o velo de lã? Aí ele chega lá, pega o velo de lã está pesado, encharcado assim. Choveu só no velo de lã, e a pedra e a terra está seca. Ah, então Deus vai comigo na guerra. Está aqui, olha. Ele fez chover só no velo de lã. E aí ele pegou aquele velo de lã ali, né? E ele espremeu, e ele encheu uma taça com água, com aquele orvalho que estava acumulado no velo. E aí Gideão, não contente, ele ainda fala assim: só mais uma prova, Senhor, só mais uma prova, só mais uma. Eu vou agora querer o contrário, tá bom? O Senhor faz assim, ó, eu vou colocar de novo o velo de lã aqui, só que agora o velo de lã vai ter que ficar seco. Eu não quero que o velo de lã se molhe com o orvalho, eu quero que o velo de lã fique seco, mas eu quero que toda a terra fique molhada, inclusive a pedra molhada, fria, né, que caiu de orvalho. Tá bom? Aí eu saberei que o Senhor será comigo na batalha. E deixou, foi dormir. Quando foi de manhã, ele, curioso, voltou bem cedinho, foi lá ver. Será que o velo de lã está seco ou molhado? Pegou o velo de lã sequinho. O velo de lã sequinho e o chão todo molhado de orvalho. E aí, sabe por que Deus fez isso? Para provar que Ele tem controle sobre todas as coisas na sua vida. Deus está no controle de todas as áreas da sua vida. Deus controla as situações, Deus controla os problemas, porque Deus se importa com os seus problemas e Ele quer, né? Ele quer te provar isso hoje. Ele quer que você compreenda isso, que Ele está no controle de todas as coisas, assim como estava no controle, né, da chuva. Ele controla a chuva, Ele controla o tempo, Ele controla o clima, Ele está no controle de todas as coisas. E aí então, o Gideão agora está com fé. E Gideão reúne aqueles 32 mil homens em frente de uma fonte que se chama Fonte Arode. Fonte Arode. E os midianitas também estão prontos para a guerra, só que eles são 135 mil. E Gideão conseguiu juntar 32 mil homens. É uma desvantagem muito grande, Então, vamos ler agora o versículo que nós já lemos, Juízes 7, versículo 2. Vamos voltar para cá, ó. E disse o Senhor a Gideão: muito povo é que está contigo. Poxa, 32 mil homens é muito? Os midianitas têm 135 mil. E disse o Senhor: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou a todo o povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil. Dos 32 mil, aí, por isso que eu sei que eram 32 mil. Ó, voltaram 22 mil e 10 mil ficaram. E ainda era muito para o Senhor. O Senhor falou: Gideão, ainda é muita gente. Se eu ficar aí com esses 10 mil, mesmo estes 10 mil, vão dizer que eles eram valentes e fortes, porque os medrosos tinham ido embora. Os medrosos, os covardes foram embora, esses 10 mil que ficaram aí, eles vão falar que eles venceram 135 mil, porque eles eram muito valentes. Ainda é muita gente, Gideão. Ó, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer as águas e ali
os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá, contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão, qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, põe de um lado. Qualquer um que beber as águas, como as lambe um cão, este você vai pôr de lado. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. O que é que Deus estava fazendo? Uma seleção. Deus queria ver daqueles 10.000 homens, os que se abaixavam que nem cães para beber água, iam ali e lambiam, né, dessa maneira assim a água. E Deus queria ver quem é que na hora de beber a água ficava assim, ó, puxando a água com a mão. Quem bebia assim e quem bebia como cachorro. E aí, 9.700 homens beberam a água como cachorro, como os cães lambem. E apenas 300 beberam a água assim, com a mão, levando a mão à boca. E aí Deus falou para Gideão, Gideão, agora tá bom, é com esses 300 que você vai vencer os midianitas. E aí, o Gideão fica daquele jeito, né? Como é que eu vou fazer? Pensei que eram se fossem os 9.700 ainda, mas só 300, né? Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E aí o povo pegou a provisão. Qual que era a provisão? Era o equipamento de guerra desses 300. Qual era o equipamento de guerra do 300? Armadura, espada, escudo? Não. Era um vaso, era um vaso, era uma tocha e era uma corneta de chifre de carneiro. Esse era o equipamento desses 300 homens que iam para a guerra contra os cruéis, os assassinos midianitas. Eles eram cruéis mesmo, eles devastavam a terra, levavam as mulheres, tinham prazer na crueldade. E qual que era a arma? Eles não tinham armadura, eles não tinham escudo, não tinham espada, não tinham lança, eles não tinham nem força, porque eles estavam subnutridos. Havia fome em Israel, havia miséria. Eles não tinham equipamento, nem condição. Mas o Senhor disse, com esses 300 livrarei o povo da mão dos midianitas. E aí eles pegaram as provisões, e aí então eles foram se preparar. E o Senhor disse assim para Gideão, versículo 9, levanta-te e desce ao arraial. Naquela mesma noite o Senhor disse isso. Porque eu tenho dado na tua mão. Não deu tempo de Gideão pensar em mais nada, é hoje. Levanta-te, vai para o arraial, vai lá, para o campo de batalha, porque tenho te dado os midianitas na tua mão. E olha, Gideão, se você ainda tem qualquer dúvida, vai lá sorrateiramente, furtivamente, vai ali, sem ninguém perceber, vai até o arraial dos midianitas, que eles estão lá no vale de Jezreel, vai ali, vai furtivamente e ouve o que ouve o que eles estarão falando. E quando Gideão desce lá, bem na hora que Gideão chega, junto com o assistente dele, o Gideão se esconde atrás de uma barraquinha assim, sabe? Ele fica lá escondido e bem nessa hora, Deus faz um soldado começar a contar o sonho dele. E aí esse soldado está falando para o seu companheiro, sonhei um sonho,
que um pão de cevada vinha de cima para baixo e atacava o nosso arraial e transtornava as nossas tendas, e havia destruição no meio dos midianitas. E aí, o outro que estava escutando, o companheiro, ele fala assim: esse pão de cevada é Gideão. É Gideão, israelita. Ele vai vencer os midianitas e Deus tem entregado a vitória em sua mão. O pão de cevada era o alimento dos pobres. O pão de cevada era o cereal mais barato, era o mais simples. Quando a pessoa não tinha condição de comer trigo, ele podia fazer uso da cevada, que era mais barato. E provavelmente era o que enchia a barriga do povo de Deus naquela época. Era o pão mais barato, era o alimento dos pobres. O pão de cevada era o grão mais simples, né? Porque o grão de trigo que era o grão mais nobre. Então, aquele outro soldado disse: esse pão de torrada cevado aí, esse pão de cevada torrado, esse não é outro senão Gideão. Estou agora no versículo 14, ó. E respondeu o seu companheiro e disse: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Gideão falou: glória a Deus, glória a Deus. O próprio inimigo está confessando a minha vitória. Olha, quando você tem a bênção de Deus, quando você começa a obedecer a Deus, como Gideão começou a obedecer, quando você começa a ter experiência com Deus, vivência com Deus, até o inferno confessa e tem que dar testemunho sobre a sua vitória, sobre a sua vida e sobre a obra que Deus faz através de você. Até o diabo vai falar: realmente, Deus tem dado a vitória para este povo, porque o Senhor é com ele. E aí então, o Gideão volta lá para o arraial dele, todo feliz, todo contente, volta e ele começa a animar as tropas. E ele começa a dizer: gente, eu já recebi a estratégia, porque eu vi a estratégia sendo dita da boca do próprio inimigo. Nós vamos atacar os midianitas de cima para baixo, e nós vamos confundi-los, e Deus vai nos dar a vitória, e nós vamos vencer eles como se fossem um só inimigo. E qual foi a estratégia que ele recebeu? Ele falou assim: vocês vão se dividir em 3 esquadrões, e vocês vão se distribuir pelas montanhas que rodeiam o vale de Jezreel, com os midianitas ali acampados. E vocês vão levar o vaso com as suas tochas acesas, e vocês vão levar também o chofar. E aí vocês vão me imitar. Quando eu atirar o vaso na montanha, de lá do alto, vocês vão atirar também ao mesmo tempo. E quando eu gritar: espada de Deus, espada de Gideão, vocês vão gritar também. E quando eu levantar a tocha, vocês vão levantar também. E quando eu tocar o chofar, vocês vão tocar também. E aí, aquele vale, por ter, uma acústica, aquele vale, no momento em que eles atirassem o vaso, aquele som iria reverberar e iria ficar ecoando várias e várias vezes aqueles cacos, juntamente também com a trombeta. Por que que eles usaram a trombeta? Porque naquela época não tinha radiofrequência, viu? Não tinha rádio para falar: ó, tá na escuta aqui, tá na escuta, não tinha celular. O meio de comunicação entre as tropas, para elas avançarem ou recuarem, ou para elas se deslocarem, era a trombeta. Então, o que Gideão fez? Qual foi a estratégia dele? Ele deu 300 trombetas.
uma trombeta para cada homem. Imagina-se, então, quem observa, quem ouve o som de 300 trombetas, que cada trombeta é um pelotão, que cada trombeta tem pelo menos 1000 homens. E se cada trombeta fosse, né, um pelotão de 1000 homens, seriam 300.000 homens. 300 vezes 1000, 300.000 homens. Por quê? Porque a trombeta ia com o líder da tropa. A trombeta ia com o líder do pelotão. Então, quando ele fez isso, ele estava usando estratégia. Ele pegou, colocou um líder ali, com uma trombeta e uma tocha. Um pouco mais para o lado, ele colocou mais um líder com trombeta e tocha. Um pouco mais para o lado, ele colocou outro também, com trombeta e tocha, e foi fazendo isso em toda a extensão das cadeias de montanhas. Ele foi posicionando eles lá, só com as trombetas e só com as tochas. Ainda estavam em silêncio. Eles foram se posicionando lá, no alto. E os midianitas dormindo, tranquilos, já contando seus sonhos, né? Falando até de Gideão, e os 300 se distribuindo pelo alto das montanhas. E aí Gideão falou: quando eu atirar o vaso, vocês atiram também. E aí, quando eu levantar a tocha, vocês levantam também. E quando eu tocar o chofar, vocês toquem também. Porque eles vão achar que atrás de cada tocha, que atrás de cada chofar tem 1000 homens. Eles vão ficar desesperados. Eles vão ficar apavorados e confusos. E aí, então, quando eu disser espada de Deus, espada de Gideão, vocês começam a dar um brado de vitória também. Espada de Deus, espada de Gideão. E aí estavam todos preparados, só esperando o sinal. E aí era meia-noite. Quando era meia-noite, o arraial lá dos midianitas, que cobriam aquele vale como gafanhotos, o arraial lá dormindo, descansando. Quando, de repente, ele toca a trombeta. E todos tocam a trombeta também. E aí os midianitas acordam apavorados. E eles atiram o vaso lá para baixo. E foi caindo vaso, 300 vasos caindo, rolando pelas montanhas, aquele barulho enorme, aquele som ensurdecedor, reverberando aqui por aquele vale, né? E aí eles levantam a tocha e começam a gritar: espada de Deus, espada de Gideão! Espada de Deus, espada de Gideão! Aí os midianitas acordaram assustados. Os midianitas acordaram apavorados. E no meio dos midianitas tinham também os amalequitas e os povos do Oriente. E eles, assustados, sem saber quem estava na frente dele, no escuro, eles olharam aquele monte de tocha lá, pensaram: são 300.000 homens de Israel, é Gideão que está vindo, então nós vamos morrer. E aí eles achavam, no meio do escuro, não sabiam quem estava na frente dele, eles começavam a dar espadada em quem aparecia, e dava espadada, iam se matando, e naquele dia, todos os midianitas, todos os inimigos de Deus, todos os amalequitas e os do Oriente morreram em batalha, porque Deus concedeu essa grande vitória para o seu povo. Deus livrou o povo desta guerra sem Israel precisar de uma espada, apenas com estratégia. Quando você tem estratégia de Deus, você não precisa fazer força. Deus luta a sua guerra. Amém? Fiquem todos de pé agora. Eu quero orar para Deus nos dar estratégia, para Deus te dar estratégia também. Quero fazer uma oração especial para isso.
Porque às vezes a gente não enfrenta muitas guerras. É muita guerra. Então, toda hora, a gente precisa ter estratégia. Porque a palavra diz, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o espírito, mas contra as potestades. Os nossos inimigos não são os midianitas. Os nossos inimigos não são os homens e nem as mulheres, mesmo aqueles que não nos querem bem, mesmo aqueles que falam mal da gente, fofocam da gente. Não são eles os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os espíritos, as potestades, é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de Deus, Satanás, Lúcifer, Beelzebu, é todo o inferno. São eles que querem, né, matar, roubar e destruir. Eles que querem acabar com a nossa vida. Querendo ou não, a gente está nessa guerra espiritual, que reflete também na nossa vida pessoal, profissional, que reflete na nossa família também. Então eu quero orar para Deus te dar a vitória sobre os seus inimigos, amém? Mas eu quero antes perguntar, quem aqui hoje quer receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Nós não podemos terminar uma reunião sem fazer este convite. Quem hoje quer se render ao amor de Deus, quem hoje quer receber Jesus como seu Redentor, como seu único Salvador, levanta a mão assim bem alto. Amém. Então, eu quero chamar também agora, em segundo lugar, filho pródigo, filha pródiga. Estava afastada da casa de Deus e da casa do Pai. Voltou hoje e quer estar junto e firme com Deus. Amém? Amém. Então, fica aí mesmo no seu lugar, toda a igreja. Nós vamos orar. Levanta a sua mão assim, ó. Levanta as duas mãos, como Gideão. Gideão, em uma mão, ele segurava, né, um chofar, e na outra ele segurava uma tocha. E foi dessa forma que Deus deu a vitória. Enquanto o povo ficou com a mão levantada assim, ó, segurando a tocha e com o chofar na mão, tocando e falando e clamando, Deus foi lutando a guerra do povo. Então vamos clamar a Deus hoje. Vamos orar. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu hoje quero ter a estratégia que vem do alto. Eu quero ter hoje a ousadia e a coragem que o Senhor deu para Gideão. Eu quero também não ser um covarde, nem medroso. Eu quero ser, sim, um soldado valoroso, uma varoa valorosa, um varão valoroso. Então, meu Deus, vem agora com teu Espírito e da mesma forma como o Senhor revestiu a Gideão, reveste-me a mim. Venha com teu Espírito para me dar ousadia, para me dar estratégia, para me capacitar, para que eu possa vencer todas as guerras que vierem contra mim, todos os meus inimigos, porque eu creio, o Senhor é comigo. E enquanto eu for contigo também, Senhor, me dá a vitória. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.